Então, galera, na aula de hoje nós vamos falar sobre frutos. Mas o que vocês têm que saber sobre frutos? Existem duas denominações, fruto e fruta. Fruta é tudo aquilo que a gente come. Fruta é a parte comestível, a gente chama de fruta. E fruto necessariamente não é a parte comestível, porque o fruto ele tem que originar-se obrigatoriamente do ovário. A fruta não, ok? Vamos aqui comigo. Frutos, função dele, proteção das sementes. Essa é a principal função do fruto, proteger a semente, ok? Vamos lá, origem, ovário. Como eu falei, o fruto ele tem que originar-se obrigatoriamente do ovário, ok? Partes do fruto. O fruto ele tem três partes. Quais são as três partes? Epicarpo, mesocarpo e o endocarpo. Veja comigo aqui na imagem quem é quem. Epicarpo, vocês estão vendo? É a parte externa. Mesocarpo é a parte do meio, que no caso dos frutos carnosos é suculento, e o endocarpo é a parte interna, é a parte que está próximo da semente. Então vocês viram que os frutos apresentam três partes: epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Essas três partes juntas compõem o que nós chamamos de pericarpo. Pericarpo, ok? Vamos lá. Pseudofruto. O que é um pseudofruto? Pseudo é falso, ou seja, é quando a parte comestível do fruto, a parte que você come, não origina-se do ovário. Então, estamos falando de uma fruta, ok? É quando a parte que você come, ela não é originada do ovário. Exemplo, caju. Vocês estão vendo o caju comigo aqui na imagem? Esse caju, você percebe que ele tem a castanha e temos o pseudofruto, que é a parte comestível. Por quê? Porque o fruto verdadeiro do caju é a castanha, é a parte, que a gente normalmente não come. A parte que a gente come do caju, que faz suco, faz polpa, é a parte comestível, é a fruta, que na verdade é um pseudo, é um falso fruto. Professor, ele não vem do ovário. Se não vem do ovário, pode vir do receptáculo, da flor ou da haste ou pedúnculo, ok? Essas são as partes que o pseudofruto pode originar-se. Na classificação, os frutos eles são divididos em dois grandes grupos: frutos secos e frutos carnosos. Quem são os frutos carnosos? São aqueles frutos que têm o seu mesocarpo suculento. O mesocarpo, que é a parte comestível, ela é suculenta, ela é carnuda. Aí esse fruto é classificado como carnoso. Os frutos carnosos, eles se dividem em dois grandes grupos. Eu tenho a baga, que são os frutos carnosos que possuem várias sementes, exemplo a jaca, ok? E nós temos os frutos carnosos classificados como drupa, que só possui uma única semente, e como exemplo eu tenho o abacate, a manga, o pêssego. Esses frutos são frutos carnosos do tipo drupa, ok? E para finalizar nós temos os frutos secos, que são aqueles frutos que têm o seu mesocarpo seco, duro. Ele se divide em indeiscentes. Quem são os indeiscentes? São aqueles que não se abrem quando maduro. Eles amadurecem e não se abrem, ok? Exemplo de frutos indeiscentes: o milho e o trigo. Mesmo maduro não se abre. A espiga de milho fica toda fechadinha, ok? E temos os frutos deiscentes, que são aqueles que se abrem quando maduro. Exemplo é a vagem. Então, para entender melhor fruto, é bom você ter uma visão ampla. Primeiro, a função dele, proteger a semente, ok? Ele se divide em secos e carnosos e ele tem essas três partes. Lembrando que o fruto ele tem que originar-se do ovário. Como exemplos de pseudofruto, nós temos a maçã, por exemplo.
A maçã. Por quê? A parte que você come da maçã não vem do ovário. A parte legítima que vem do ovário é o talo, ok? Como o caju. Espero que vocês tenham entendido. Anotem todas as informações, voltem ao vídeo, revisem sempre que for necessário, tá bom? Forte abraço! Então, galera, nessa aula nós vamos estudar agora as sementes. Mas o que vocês precisam saber sobre sementes para ter uma noção clara do assunto? Semente é morfologia vegetal, ok? Nós estamos estudando as estruturas vegetais e a semente é uma estrutura que estrategicamente, evolutivamente é muito importante, porque o intuito da semente é proteger o embrião. E quem é o embrião? É nada mais, nada menos que a futura planta, ok? Então, estrategicamente, evolutivamente, a semente tem como objetivo proteger o embrião. Mas da onde essa estrutura se origina? Do óvulo, ok? Anotem, caderno, por favor, caneta e caderno, anotem. Óvulo dá origem à semente. O ovário dá origem ao fruto. Óvulo e ovário fazem parte da estrutura reprodutiva feminina da flor, chamada de gineceu. Aparelho reprodutor feminino, gineceu, ok? Então, origem, óvulo, função proteger o embrião. A semente é composta de 4 partes basicamente. Vamos para a primeira parte, tegumento ou casca. Na verdade, é aquela parte mais externa da semente cuja função é proteger toda a estrutura da semente. Então, a casca tem a função de proteger toda a estrutura da semente. E o que eu tenho mais dentro da semente? O embrião. Como assim, professor? O embrião é o futuro, né? É a plantinha que vai se formar caso essa semente germine, encontre um solo fértil com todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento dessa planta. Então, dentro da semente eu tenho o embrião. Percebam que o embrião é uma estrutura 2N. Por que ele é 2N? Relembrando, o gameta masculino, chamado núcleo espermático, ok? Fecundou o gameta feminino, oosfera. Um N, o outro é N. Lembrando que N é haploide. Quando eles se juntam, formam uma estrutura 2N, diploide, ok? Então, vai formar a nova planta, o embrião, é o futuro, beleza? Depois nós temos o endosperma ou albúmen. O que é esse endosperma ou albúmen? É a reserva nutritiva da planta, do embrião. Como assim, professor? Vamos relembrar, foi explicado isso na aula de angiospermas. Mas, para que você não tenha que ficar voltando o vídeo, vamos revisar aqui comigo. Nas angiospermas são produzidos 2 gametas masculinos. Nas gimino, a mesma coisa, 2 gametas masculinos, chamados de núcleo espermático, ok? Nas giminospermas, pinheiros, sequoias, ciprestes, nessas plantas só é utilizado um gameta masculino, só tem uma única fecundação e o outro está de reserva, caso não seja utilizado ele desaparece. Ok? Nas angiospermas, nós vamos ter dupla fecundação. Então, os 2 gametas masculinos vão ser utilizados. O primeiro vai fecundar a oosfera, dando origem ao embrião, 2N. O segundo gameta masculino vai fecundar 2 células, ele vai fecundar 2 células. O danado é ligeiro, ele pega logo 2 células que estão lá dentro de uma estrutura feminina chamada saco embrionário, que é o gametófito feminino, saco embrionário. Dentro do saco embrionário eu tenho 3 células em cima, chamadas de antípodas. Eu tenho essas 2 do meio, NP, núcleos polares, e tenho 3 embaixo. As 2 da ponta são as sinérgides e a do meio a oosfera, que é o gameta feminino. A primeira fecundação é com a oosfera, o gameta masculino fecunda o feminino, formando o embrião.
N do gameta masculino com mais N do feminino, 2N. A segunda fecundação é com essas duas células do meio, que também são N. Então, N mais N, por que N mais N? Porque cada célula feminina, cada núcleo espermático conta com um N. Então, N mais N, e esse outro N é do gameta masculino. Quando se juntam, três células se juntando, cada uma N, vai formar uma estrutura 3N, chamada de triploide, que é o endosperma ou albúmen, que é a reserva nutritiva do embrião. Enquanto estiver dentro da casca, esse embrião vai se alimentar dessa reserva nutritiva, chamada de endosperma. Tá claro? Beleza? Cotilédone, ou singular, se for uma, ou plural, se forem duas. Se for um cotilédone só, que é uma folha embrionária, a planta é classificada como uma cotiledônia. Se tiver dois cotilédones, ela é classificada como dicotiledônia. Qual a função do cotilédone? Tirar a reserva nutritiva do endosperma, o albúmen, e repassar ela para quem? Para o embrião. Porque enquanto estiver dentro da casca, esse embrião não faz fotossíntese. Então ele tem que se alimentar de algo, e esse algo é o endosperma ou albúmen. Numa analogia com os animais, seria o quê? A gema. Enquanto o pintinho da galinha está dentro da casca, ele se alimenta da gema, que é a reserva nutritiva do embrião, do pintinho. No caso das plantas, elas também têm uma reserva nutritiva, como se fosse a gema, que é o endosperma ou albúmen, ok? Então, sobre sementes, espero que vocês tenham entendido, tá? Se tiverem dúvida, voltem o vídeo, anotem, leiam as apostilas e os livros, para que clareie, esse entendimento não só de semente, mas de morfologia vegetal. Com essa aula de semente, nós fechamos morfologia vegetal, tá? E as nossas próximas aulas vão ser de fisiologia vegetal, ok? Um forte abraço e até breve.